Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem GPS. Leitura dentro do contexto Consciência Negra. Articulando o 13 de maio com o 20 de novembro. Por favor, amada inteligência divina, ao trabalho. Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Texto sobre a consciência negra. Articulando o 13 de maio com o 20 de novembro. Resumo sobre o contexto em que esse texto surgiu. A produção desse texto surgiu de uma sugestão da coordenação da escola da Unir, que através da coordenadora da época, professora Vislene, no início do ano de 2022, aconselhou a atividade Escola de Campeões o trabalho perene e contínuo da temática da consciência negra. 3 questões reflexivas sobre a consciência negra. Primeira questão: o que queremos com essa conversa? Resposta: queremos incorporar a inteligência para aprendermos a compreensão do conhecimento sobre a nossa desigualdade social, porque partimos da premissa de que a informalidade, a precariedade do nosso mercado de trabalho decorre diretamente da forma como se deu o fim do regime de escravidão no Brasil, há 136 anos atrás. Em termos históricos, isto foi ontem. Um processo histórico desenhista do nosso mercado de trabalho e das nossas periferias faveladas, de moradias subnormais e redutos de pobreza e extrema pobreza, onde graça e abunda a insegurança alimentar. Porque as periferias brasileiras, desestruturadas do mínimo de saneamento básico, por exemplo, possuem preponderância ancestral escrava, ou seja, a ancestralidade escrava prepondera entre os moradores das periferias e bairros mais pobres do Brasil. Matéria jornalística da Agência Brasil, do dia 13/11 de 2019. Relativa ao contexto da consciência negra. Trata justamente sobre as condições de moradia entre os mais pobres. A desigualdade do mercado de trabalho tem reflexos diretos sobre as condições de moradia, enquanto 27,9% das pessoas brancas vivem em domicílios sem ao menos um serviço de saneamento básico, coleta de lixo e fornecimento de água. A proporção sobe para 44,5% entre pessoas pretas e pardas. Isso impacta as condições de saúde, vulnerabilizando, portanto, ainda mais a sobrevivência e subsistência da população preta-parda. Ao analisar a população das 2 maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, os pesquisadores revelam que na capital paulista, 18,7% das pessoas pretas pardas vivem em aglomerados de moradias subnormais, favelas, por exemplo. No Rio de Janeiro, essa proporção sobe para 30,5% dos negros pardos. De acordo com o pesquisador Cláudio Crespo, IBGE, a desigualdade tem relação com a forma como os espaços das cidades foram ocupados. O modelo de urbanização brasileira tem raízes históricas, no que pertine a questões relacionadas à posse da terra. E é reflexo de um processo de urbanização completamente desordenado. As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo são expressões dessas desigualdades. Fonte: Empresa Brasileira de Comunicação, IBC, 13/11 de 2019. Segunda questão: qual a importância do tema consciência negra para a nossa existência em vida? Resposta: antes de efetivamente respondermos a este questionamento, muita atenção a estas informações a seguir. De acordo com Amanda Rossi, em artigo publicado na BBC News Brasil, em 7/8 de 2018, navios brasileiros e portugueses fizeram mais de 9.000 viagens com africanos escravizados, e cerca de 4,8 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e vendidos como escravos, ao longo de mais de 3 séculos.
Aproximadamente 670 mil negros morreram no caminho. Ao longo de mais de 300 anos, navios portugueses e brasileiros embarcaram escravos em quase 90 portos africanos, fazendo mais de 11,4 mil viagens negreiras. Dessas viagens, 9,2 mil viagens tiveram como destino o Brasil. Tratou-se da entrada de um fluxo de pessoas de tal modo consideravelmente astronômico e de grande importância, capaz de impactar a formação cultural e socioeconômica da sociedade brasileira. E como impactou? Observemos, portanto, população de escravos ao longo do século XIX. O contingente de escravos, em 1818, era de 1.930.000 pessoas na condição de escravos. O contingente de escravos, em 1864, era de 1.715.000 pessoas na condição de escravos. O contingente de escravos, em 1874, era de 1.540.000 pessoas na condição de escravos. O contingente de escravos, em 1884, era de 1.240.000 pessoas na condição de escravos. O contingente de escravos, em 1887, era de 723.419 pessoas na condição de escravos. Fonte: João José Reis, historiador e professor de História. Para alargarmos o contexto, na década de 1810, a população brasileira estimada era de cerca de 4 milhões de pessoas. Dessas, 1,9 milhão de pessoas estava submetida à condição escrava. 48% do total da população habitante no Brasil à época. Na década de 1860, podemos considerar que aproximadamente 22% da população brasileira eram compostos por população escrava. Para uma população de cerca de 8 milhões de pessoas, 1,7 milhão de pessoas estava submetida à condição escrava. Na década de 1880, para uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, o Brasil submetia aproximadamente 1 milhão de pessoas à condição escravas. E em 13 de maio de 1888, há 136 anos atrás, houve a abolição da escravatura no Brasil, o último país das Américas a pôr fim oficialmente ao regime da escravidão, há 136 anos atrás. Em termos históricos, isso aconteceu há 1 minuto atrás. Se considerarmos que a escravidão no Brasil durou mais de 350 anos e que temos poucos mais de 130 anos do fim da escravidão no Brasil, e também se considerarmos o modo como se deu o fim da escravidão, sem o menor amparo de políticas públicas governamentais para incorporar os ex-escravos ao mercado de trabalho, constatamos que esse fato histórico foi determinante para a formação do nosso mercado de trabalho, das nossas cidades, da nossa educação, da nossa organização econômica, das nossas políticas públicas, da nossa industrialização, do nosso setor de comércio e prestação de serviços em geral e financeiros, e do nosso direito. Por tudo exposto e respondendo ao questionamento, podemos compreender a importância do tema da consciência negra para a nossa existência social. Ter consciência negra é ter consciência sobre o processo histórico mais importante da história do nosso amado Brasil, a escravidão. Avancemos para a terceira questão reflexiva sobre a consciência negra. Terceira questão. E o que ganhamos ao incorporar essa reflexão sobre a consciência negra à nossa experiência existencial? Resposta. Dentre os muitos ganhos, podemos destacar o não reducionismo da reflexão sobre a consciência negra à questão do racismo. Não que essa questão seja menor, de modo algum. Porém, se dermos centralidade ao tema do racismo em detrimento e prejuízo, e abandonando as descrições do processo socioeconômico histórico de formação do Brasil e suas vinculações com o momento presente, acabamos por tecer e costurar
e constituir uma conversa capenga, tacanha, canhestra e muito empobrecida, totalmente descontextualizada sociohistoricamente, explicando nada e fazendo reflexão nenhuma, reforçando, portanto, ainda mais os preconceitos e os erros histórico-interpretativos tão comuns hoje em dia. Informações complementares ao texto. Quanto ao mercado de trabalho, de acordo com o artigo jornalístico publicado pela Agência Brasil de Comunicação, pretos pardos são maioria entre desocupados, desempregados e trabalhadores informais no país. Pretos pardos, que compõem a população negra do país, são a maioria entre trabalhadores desocupados, 64,2%, ou subutilizados, 66,1%. Segundo o informativo Desigualdades Sociais, por cor ou raça no Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O levantamento apresentado no mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, reúne dados de diversas pesquisas, como a síntese dos indicadores sociais, o censo, e principalmente a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua, de 2018. Atualmente, os negros pardos representam 55,8% da população brasileira e 54,9% da força de trabalho. A informalidade, o trabalho precarizado de longas jornadas de trabalho e sem direitos trabalhistas e sem previdência social atinge bem mais o contingente dos negros pardos, enquanto 34,6% de pessoas brancas se encontram em condições informais de trabalho. A informalidade atinge 47,3% de pretos pardos. Fonte: Empresa Brasileira de Comunicação, IBC, 13/11/2019. E quanto à violência, negros pardos têm 2,7 vezes mais chances de serem mortos do que brancos, segundo o IBGE. De 2012 a 2017, de acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, SIM, do Ministério da Saúde, foram 255 mil mortes de pessoas negras por assassinato. Entre os jovens brancos de 15 a 29 anos de idade, a taxa era de 34 mortes para cada 100 mil habitantes em 2017. Entre pretos e pardos, eram 98,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes, fazendo o recorte apenas dos homens negros nessa faixa etária, entre 15 a 29 anos de idade. A taxa de homicídio sobe para 185 mortes para cada 100 mil habitantes. Fonte: Empresa Brasileira de Comunicação, IBC, 13/11/2019. Para finalizar este precioso texto, acessaremos os fundamentos da formação do contexto em que essa atividade socioeducativa se insere. Esta atividade está amparada pelo projeto político-pedagógico das medidas socioeducativas no Distrito Federal, Internação, cuja missão é a seguinte: promover a reintegração social do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas de internação ou em internação provisória e interferir efetivamente na trajetória do adolescente apreendido em flagrante por prática do ato infracional, preparando-o para o convívio social, a partir da reflexão sobre as consequências lesivas do ato infracional praticado, do desenvolvimento da autonomia, do aprendizado da cooperação e da construção de seu projeto de vida. Parafraseando para os nossos fins e interesses, a missão do PPP é preparar os jovens socioeducandos da medida de internação para o mundo do trabalho, para o universo e dimensão dos estudos mais avançados e para a compreensão do que é a cidadania participativa, apresentando-lhes, para tanto, novas realidades linguísticas. Afinal, as fronteiras da linguagem são as fronteiras de compreensão do universo que se conhece. Segundo Ludwig Wittgenstein, viva a cidadania participativa e a democracia participativa. Vida longa à socioeducação. Viva a UNIL.
Vida longa ao jovem GPS, motivo de orgulho demais para nós, da atividade socioeducacional Escola de Campeões, Aprendendo a Aprender. A propósito, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Brasília, Distrito Federal. Que beleza, jovem GPS aí, ó. 15 minutos e 33 segundos de leitura. Muito motivo de orgulho para a senhora, sua mãe, e para os seus demais familiares. É isso. Deus te abençoe magnanimamente. Sê tu uma bênção. Amém. Glórias a Deus e aleluias.